Poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Nós sabemos que no Brasil nós temos três poderes. É bom salientar aqui que essa classificação em três poderes é meramente para fins de delineação de competência, porque o poder, na verdade, ele é uno e indivisível. O poder, na verdade, é da República Federativa do Brasil, mas para fins didáticos e para fins de atribuição de competências, para melhor organização, há essa divisão funcional, essa divisão em três poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. É importante salientar que cada poder exerce sua função dentro e nos limites da Constituição Federal, aquelas funções principais de cada poder. Então, cabe ao Poder Legislativo, como função típica, o poder de editar normas, regras jurídicas a serem emanadas nesse Estado democrático de direitos. Ao Poder Legislativo cabe editar regras, editar normas jurídicas nos três âmbitos da administração, nos três âmbitos, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Na esfera municipal, na esfera federal, nós sabemos que o Poder Legislativo ele edita leis no âmbito do Congresso Nacional. No âmbito do Congresso Nacional, no âmbito da União, e ele é bicameral. No âmbito estadual, por meio das assembleias legislativas. E no âmbito municipal, por meio da Câmara Municipal de cada município. Devemos aqui salientar também que no âmbito do legislativo, que sua função atípica, ou seja, sua função não precípua, sua função secundária, cabe a ele também executar, administrar, gerir no seu âmbito interno. Ou seja, ele acaba adentrando a função típica do poder executivo, atuando na administração, e também cabe a ele julgar. O poder legislativo administra interna corpus e também julga em várias situações. Ele julga na conformidade aí naquelas situações em que ele julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, veja que há uma atuação atípica do Poder Legislativo. Então, ele, na sua função atípica, ele julga e também administra. Com relação ao Poder Executivo, sua função típica é administrar. Administrar com base na legislação em vigor, na legislação constitucional e também nas leis infraconstitucionais. Essa é a sua função típica. Gerir, administrar. E cabe também, na sua função atípica, o poder de julgar e o poder também de legislar. Com relação ao poder atípico do Poder Executivo, cabe a ele também legislar. E ele legisla nessas duas situações, por meio de medidas provisórias, né, que são editadas por ele e que têm força de lei. Veja que é uma função atípica, ele não estaria aí, nesse caso, gerindo, ele estaria, no caso, legislando. Em duas situações, nesse caso aí de sancionar ou vetar projeto de lei, ou no caso de estar editando medidas provisórias. São funções atípicas do Poder Executivo. Ao Poder Judiciário, cabe julgar, é uma função típica, cabe julgar os conflitos que chegam até ele e trazendo solução aos casos concretos, aplicando a lei a esses casos concretos. Mas tem a função atípica também do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele atua de forma atípica quando ele administra
ou legisla. Então, ele administra interna corpus, ele tem autonomia, todos os poderes têm autonomia para atuar, e o Poder Judiciário não é diferente, ele tem autonomia para atuar interna corpus, ele tem autonomia para gerir os seus servidores públicos, serventuários da Justiça, para conceder férias aos magistrados e para conceder licença, tanto aos magistrados quanto aos servidores da Justiça. Veja que aí é uma função atípica, que não é precípua, que não é principal do Poder Judiciário. Então, eu vou aqui compartilhar a tela e trazer a Lume aqui, um resumo de tudo que foi falado para ficar mais fácil. Olha só, nós temos então essas três funções, né? Então, veja só, repetindo, a guisa aqui de exemplo, o legislativo tem a função típica e atípica, a função típica dele é legislar nos três âmbitos, nós temos no âmbito federal, estadual e municipal, temos a função atípica, que é a função de julgar e administrar, isso no âmbito do poder legislativo. Função típica dele, ele legisla na esfera federal, por meio do Congresso Nacional, portanto, é uma atuação, ele edita leis no âmbito federal, estadual e municipal. No âmbito federal, conforme dito, ele edita leis, o poder legislativo ele é bicameral, sendo exercido aí pela Câmara dos Deputados e também Senado, quando estamos no âmbito estadual por meio das assembleias legislativas e no âmbito municipal por meio das câmaras municipais. A função atípica do Poder Legislativo é julgar. Ele julga seus membros, julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, conforme preconiza o artigo 52 da Constituição, e no que se refere à administração e gestão, ele administra seus próprios órgãos. Ele provê cargos, concede licença a servidores, tudo nos anais do próprio poder, das respectivas casas legislativas. Com relação à função típica do Poder Executivo, ele administra o respectivo ente estatal, seja da União, dos estados, dos municípios, obedecendo à legislação, seja a Constituição Federal ou seja as leis infraconstitucionais. E as funções atípicas desse Poder Executivo são as funções de julgar e legislar. A função de legislar, nós podemos aqui dizer que ele julga processos e recursos administrativos. E no que concerne a sua função atípica de legislar, ele edita medidas provisórias e ele possui também a legitimidade para a sanção ou veto e também possui legitimidade para a sua atuação, para a sua iniciativa de projeto de lei. E depois vamos ao Poder Judiciário, que a sua função típica é resolver os conflitos existentes na sociedade, aplicando a lei ao caso concreto, lembrando que essa função típica ela já está ultrapassada. É muito mais do que isso. O Poder Judiciário apenas não julga, aplicando a lei ao caso concreto. Essa é uma visão completamente ultrapassada. O Poder Judiciário é muito mais do que isso. Quem dizia apenas que o Poder Judiciário agia como sendo boca da lei, conforme preconizava Montesquieu, está aí agindo, pensando de uma forma muito ultrapassada, porque o Poder Judiciário vai muito mais do que isso. E temos as funções atípicas do Poder Judiciário, pois ele age também, ele atua na esfera administrativa, gerindo o próprio Poder Judiciário, quando ele concede férias a magistrados e organiza-se internamente
E também legisla. O judiciário também elabora regimentos internos dos seus respectivos tribunais. Então, falamos das funções típicas e atípicas dos três poderes. Uma questão muito interessante que surge é a questão do ativismo judicial, questão polêmica. O que é o ativismo judicial? É um mecanismo utilizado pelo Poder Judiciário para resolver litígios sociais, geralmente quando não há uma lei infraconstitucional ou determinado dispositivo legal não dispõe de forma completa, de forma totalmente profícua naquele caso concreto. Ele não atua dispondo sobre o assunto em pauta que é trazido pelo Poder Judiciário. Então, aí entra o ativismo judicial. E também quando ele não há uma lei dispondo sobre aquele assunto específico. Veja que há uma proatividade do Poder Judiciário e quando ele supre falhas, inércias de outros poderes, principalmente do Poder Legislativo. Para falar de ativismo judicial, nós devemos trazer à tona a questão da classificação das normas jurídicas constitucionais de José Afonso da Silva. José Afonso da Silva classificou as normas jurídicas fundamentais, as normas jurídicas constitucionais e normas jurídicas de eficácia plena, contida ou limitada ou normas programáticas. Lembrando que nas normas constitucionais de eficácia programática, ele traça diretrizes para instituir instituições e traça diretrizes para implementação de políticas sociais e políticas públicas. E o ativismo judicial, ele age, ele existe, né? Ele é utilizado geralmente quando ocorre a não regulamentação dessas normas de eficácia contida ou limitada e normas de eficácia programática, quando há, na verdade, uma inércia do poder legislativo. O pioneiro no ativismo judicial foi, sem sombra de dúvidas, a Justiça do Trabalho. Devemos trazer à lume os exemplos de ativismo judicial já existentes no Brasil. Nós podemos citar aqui, à guisa de exemplo, duas situações. No caso, direito de greve, que é uma norma de eficácia limitada, como foi decidido pelo STF, e o Poder Judiciário, quando instado a manifestar sobre essa questão, trouxe a seguinte decisão. Diante da inércia do Poder Legislativo, a greve dos servidores públicos, estou falando dos servidores públicos em especial, elas devem seguir as mesmas regras dos empregados regidos pela CLT. E assim está até o presente momento, já que o Poder Legislativo ainda não legislou a respeito. Então, pegou-se de empréstimo aquelas normas dos trabalhadores comuns regidos pela CLT. Temos outro caso emblemático, que é a questão da homofobia, há pouco tempo. Instado a manifestar-se, o STF, diante de leis, de ausência de leis, da inércia do Poder Legislativo, ele decidiu que a homofobia deve ser tratada como crime de racismo. É um exemplo clássico de ativismo judicial. É o caso da homofobia. Então, nós temos hoje dois exemplos aí para trazer, que é a questão da greve e a questão da homofobia. Quem exerce o ativismo judicial, nós devemos dizer aqui que são os juízes de primeiro grau, ou seja, o Poder Judiciário como um todo. Nós começando com os juízes de primeiro grau e também no segundo grau e terceiro grau. Segundo grau pelos desembargadores e terceiro grau pelos ministros das Cortes Superiores, seja o STF ou o STJ. No STF, o ativismo judicial se faz por meio das ações concentradas, como aqui está,
nas ações ajuizadas por vários legitimados já previamente fixados na Constituição Federal, nas ações diretas de constitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas ações de descumprimento de preceito fundamental, que são as chamadas ações concentradas, cujo rol de legitimados é um rol bem exausto, bem elástico. Nós podemos citar aqui o presidente da República, legitimado para propor essas ações concentradas, essas ações de controle de constitucionalidade. Nós temos o presidente de um lado, o governador do outro, a mesa do Congresso, da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado, a mesa das Assembleias Legislativas e as mesas da Assembleia Distrital. Temos também a Procuradoria-Geral da República, temos também a OAB, os partidos políticos e também as associações de cunho nacional, as associações em âmbito nacional. Então, nós temos um rol de legitimados muito grande para poder propor essas ações concentradas, né, as chamadas ADINs ou ADPFs. Então, o Poder Judiciário faz controle de constitucionalidade, exerce o ativismo judicial nesses casos concretos. E temos também aquelas situações em que o Poder Judiciário atua e faz o ativismo judicial nas ações difusas, ou seja, nas ações ajuizadas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Quando essa ação ela chega ao STF, então ela vai passando em primeiro grau, segundo grau, até chegar nas Cortes Supremas. O ativismo judicial é muito combatido no Brasil, tem sido crítica de críticas por vários setores da comunidade, pela sociedade como um todo, e também por juristas, né? Vários juristas, e principalmente pelo Poder Legislativo, que alega a usurpação de competência por parte do Poder Judiciário, que, segundo ele, estaria adentrando a competência constitucional do Poder Legislativo. A minha posição, rogando vênis aqui a opiniões contrárias, é que o ativismo judicial ele é muito bem-vindo no Brasil por várias questões. Primeiro, ele é salutar porque o Poder Judiciário não pode deixar de julgar casos concretos que chegam até ele. Nós temos também o fato do cidadão brasileiro e do Poder Judiciário não poder ficar refém da omissão do Poder Legislativo. Não podemos ter essa situação no Brasil. E temos também aquela questão que, mesmo diante da decisão do Poder Judiciário, através do STF, nada obsta que o Poder Legislativo venha a posteriori, atrasado, e edite uma lei que venha revogar essa decisão do Poder Judiciário. Então, não há prejuízo. Então, eu sou totalmente favorável a esse mecanismo, a esse ativismo judicial, porque não há prejuízo, não há essa invasão de competência, porque o Poder Legislativo, a qualquer momento, ele pode vir e editar leis que venha a revogar essa atuação proativa, esse protagonismo do Poder Judiciário por meio do ativismo judicial. Então, é assim que eu penso, é assim que eu vejo e é assim que vem ocorrendo no país. Bom, dito isso, essas breves palavras, rápidas, eu deixo a você um forte abraço, espero que tenha compreendido o que foi dito, e qualquer dúvida que remaneça acerca desse assunto, eu peço que você faça contato, estou à inteira disposição.
Meu telefone é 62 98589 1235, aplicativo WhatsApp. É na dialética que a gente chega a uma conclusão, chega a um resultado mais apurado. Então, aguardo o seu contato e espero que você tenha se valido dessas poucas palavras de forma superficial e te aguardo nas redes sociais. Que você nos dê um feedback. Deixo a você um forte abraço. Até o próximo vídeo.